200 anos atrás, um engenheiro francês, Sadi Carnot, lançou uma ideia que inevitavelmente levaria o universo para a decadência. Mas a entropia, como atualmente é entendida, é menos um fato sobre o mundo do que um reflexo da nossa crescente ignorância. Reconhecer isso como uma verdade está levando a uma reconsideração de tudo, desde a tomada de decisão racional até os limites das máquinas, segundo relata um artigo publicado na revista Quanta Magazine. Tudo o que construímos eventualmente quebra. Todos os que amamos ou amaremos morrerão. Qualquer senso de ordem ou estabilidade inevitavelmente desmorona. O universo inteiro segue uma jornada sombria em direção a um estado final monótono. Para acompanhar essa decadência cósmica, os físicos empregam um conceito chamado entropia. Entropia é uma medida de desordem, e a declaração de que a entropia está sempre em ascensão, conhecida como a segunda lei da termodinâmica, está entre os mandamentos mais inescapáveis da natureza. A segunda lei exige que as máquinas nunca possam ser perfeitamente eficientes, o que implica que sempre que surge uma estrutura no universo, ela serve apenas para dissipar ainda mais a energia, seja uma estrela que eventualmente explode ou um organismo vivo convertendo comida em calor. Somos, apesar de nossas melhores intenções, agentes da entropia. Nada na vida é certo, exceto a morte, os impostos e a segunda lei da termodinâmica, escreveu Seth Lloyd, um físico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Não há como contornar essa diretriz. O crescimento da entropia está profundamente entrelaçado com nossas experiências mais básicas, explicando por que o tempo corre para frente e por que o mundo parece determinístico em vez de mecanicamente quântico incerto. Mas, apesar de sua importância fundamental, a entropia é talvez o conceito mais diviso na física, prossegue a Quanta. A confusão decorre em parte da maneira como a entropia é conceituada e analisada entre as disciplinas. Ela tem significados semelhantes, mas distintos, em tudo da física à teoria da informação e ecologia. Mas também é porque realmente entender a entropia requer dar alguns saltos filosóficos profundamente desconfortáveis. À medida que os físicos trabalharam para unir campos aparentemente diferentes ao longo do último século, eles lançaram a entropia sob uma nova luz, voltando o microscópio para o vidente e mudando a noção de desordem para uma de ignorância. A entropia não é vista como uma propriedade intrínseca a um sistema, mas como uma que é relativa a um observador que interage com esse sistema. Essa visão moderna ilumina o profundo elo entre a informação e energia, que agora está ajudando a inaugurar uma mini-revolução industrial nas menores escalas. A noção de entropia surgiu de uma tentativa de aperfeiçoar a maquinaria durante a Revolução Industrial. Assim, a entropia pode ser vista como uma medida de desordem. A segunda lei se torna uma declaração probabilística intuitiva. Há mais maneiras de algo parecer bagunçado do que limpo. Então, conforme as partes de um sistema embaralham aleatoriamente por diferentes configurações possíveis, elas tendem a assumir arranjos que parecem cada vez mais bagunçados. O mesmo raciocínio se aplica ao motivo pelo qual o vidro se estilhaça, o gelo derrete, os líquidos se misturam e as folhas se decompõem. Na verdade, a tendência natural dos sistemas de se moverem de estados de baixa entropia para estados de alta entropia
parece ser a única coisa que confere ao universo uma direção temporal consistente de forma confiável. A entropia grava uma flecha do tempo para processos que, de outra forma, aconteceriam facilmente ao contrário. Ao longo do tempo, a ideia de entropia acabaria se estendendo muito além dos limites da termodinâmica. A entropia experimentou um renascimento durante a Segunda Guerra Mundial. Claude Shannon, um matemático americano, estava trabalhando para criptografar canais de comunicação, incluindo aquele que conectava Franklin Roosevelt e Winston Churchill. Assim como a entropia termodinâmica descreve a eficiência de um motor, a entropia da informação captura a eficiência da comunicação. Ela corresponde ao número de perguntas de sim ou não necessárias para descobrir o conteúdo de uma mensagem. Uma mensagem de alta entropia é uma mensagem sem padrões, sem uma maneira de adivinhar o próximo caractere. A mensagem requer muitas perguntas para ser totalmente revelada. Entropia é informação que não conhecemos. Informação é informação que conhecemos. O que a entropia mede consistentemente é a ignorância, uma falta de conhecimento sobre o movimento das partículas, o próximo dígito em uma sequência de código ou o estado exato de um sistema quântico. Apesar do fato de que as entropias foram introduzidas com motivações diferentes, hoje podemos vincular todas elas à noção de incerteza, disse Renato Renner, um físico do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique. No entanto, essa compreensão unificada da entropia levanta uma questão preocupante: da ignorância de quem estamos falando. Atualmente, os cientistas enfatizam a necessidade de tratar a entropia como uma propriedade perspectiva, em vez de uma inerente a um sistema. No entanto, a imagem subjetiva da entropia era difícil para os físicos engolirem. Como o filósofo da ciência Kenneth Denbigh escreveu em um livro didático de 1985. Tal visão, se for válida, criaria alguns problemas filosóficos profundos e tenderia a minar a objetividade do empreendimento científico. Aceitar essa definição condicional de entropia exigiu uma reformulação do propósito fundamental da ciência. Ela implica que a física descreve com mais precisão a experiência individual do que alguma realidade objetiva. Dessa forma, a entropia foi varrida pela tendência maior de cientistas que perceberam que muitas quantidades físicas só fazem sentido em relação a um observador. Até o próprio tempo foi tornado relativo pela teoria da relatividade de Einstein. Os físicos não gostam de subjetividade, eles são alérgicos a ela, disse Anthony Aguirre, um físico da Universidade da Califórnia. Mas não há absoluto, isso sempre foi uma ilusão, continua a matéria da Quanta. Agora que a aceitação chegou, alguns físicos estão explorando maneiras de incorporar a subjetividade às definições matemáticas de entropia. Aguirre e colaboradores conceberam uma nova medida que chamam de entropia observacional. Ela defende uma maneira de especificar quais propriedades um dado observador tem acesso, ajustando como essas propriedades desfocam ou granulam grosseiramente a visão do observador sobre a realidade. Em seguida, atribuiu probabilidade igual a todos os microestados compatíveis com essas propriedades observacionais. A equação faz a ponte entre a entropia termodinâmica, que descreve amplas características macroscópicas, e a entropia da informação, que captura detalhes microscópicos. Esse tipo de visão grosseiramente granular, parcialmente subjetiva, é a maneira como os envolvemos com uma realidade de uma forma significativa, disse Aguirre. Vários grupos independentes usaram a fórmula de Aguirre para procurar a mais rigorosa prova da segunda lei. Por sua vez,
Aguirre espera usar sua medida para explicar por que o universo começou em um estado de baixa entropia e, portanto, por que o tempo flui para frente, e para obter uma imagem mais clara do que entropia significa em buracos negros. Enquanto isso, teóricos da informação quântica adotaram uma abordagem diferente para lidar com a subjetividade. Eles estão tratando a informação como um recurso que os observadores podem usar para interagir com um sistema que está cada vez mais se misturando com seu ambiente. Para um supercomputador com poder ilimitado que pudesse rastrear o estado exato de cada partícula no universo, a entropia sempre permaneceria constante, já que nenhuma informação seria perdida e o tempo deixaria de fluir. Mas observadores com recursos computacionais finitos, como nós, sempre têm que lidar com uma imagem grosseira da realidade. Não podemos acompanhar o movimento de todas as partículas de ar em uma sala. Então fazemos medidas na forma de temperatura e pressão. Perdemos progressivamente o controle dos detalhes microscópicos à medida que os sistemas evoluem para estados mais prováveis, e essa tendência implacável se materializa como o fluxo do tempo. O tempo da física é, em última análise, a expressão da nossa ignorância do mundo, escreveu Rovelli. A ignorância compõe a nossa realidade. Há um universo lá fora e um universo que cada observador carrega consigo, sua compreensão e modelo de mundo, disse Aguirre. A entropia fornece um medidor das deficiências em nossos modelos internos. Esses modelos, ele disse, nos permitem fazer boas previsões e agir de forma inteligente em um mundo físico frequentemente hostil, mas sempre difícil. Este foi o Minuto News, uma pílula que gosta de atravessar o ano, fornecendo a você notícias sobre ciências.